Olá pessoal, Ricardo Moura da Eco House. Bom, hoje o assunto é sobre casa, mas não é tão relacionado à casa, né? É mais assim, né, para dar uma dica de alerta, né, para todo mundo, né? Ligarem também seus alertas aí, porque realmente, assim, quem está no ramo, né, já consegue perceber as mudanças que estão acontecendo, né? Então, uma das mudanças que estão acontecendo muito é a Orix, né? Ela foi, né, comprada pela Docomo, né? Isso em 2024. Ano passado ela teve a oficialização mudando o nome para Docomo Finance, né? Até então, né, eles falaram que a Docomo queria comprar o know-how da Orix, né, sobre créditos pessoais, créditos imobiliários, isso e aquilo, né, e que diante disso ela fez essa compra, né, porque ela queria, né, entrar nesse setor, né. E agora, né, e ano passado mesmo, 2025, ela iniciou a compra da SBI, né, o SBI NetBank, né, eles também iniciaram a compra deles, né, e concluíram essa compra já, depois virou de NetBank, né, que era de Docomo, né, e agora, né, esse mês agora, efetivamente, né, veio a notícia pra gente que eles mudaram para Docomo Novinco, né, ou seja, né, banco da Docomo, né. Agora, o que liga o alerta? Bom, aí, né, parece uma transação normal, né, de empresas, né, comprando outras empresas, né, mas o que me liga muito ao alerta é o seguinte: o SBI é um dos bancos que mais cresceram no setor imobiliário, né, com hipotecas, né, e essas hipotecas, né, eles estão muito expostos, né, tudo com juros variáveis, né. Então, sobre hoje, né, o Banco Central está aumentando os juros, né, e a Docomo ter comprado isso, né, é uma coisa que me liga um pouco o alerta. Bom, já me ligou o alerta quando ela comprou a Orix, né? Porque a Orix também tinha muita exposição, né? Na verdade, ela comprou toda a carteira de exposição de hipoteca, né? Da Orix, né? Isso veio junto no pacote, né? Então, na verdade, eu acho que eles miraram mais nisso, né? E por mais que a Docomo, né, que é uma subsidiária da NTT, na verdade, né? E a NTT, ela é uma empresa, né, na verdade, privada, né? A Docomo, ela teve, né, seu capital fechado, né? A NTT fechou o capital da Docomo, né, na verdade, né, e hoje a Docomo não é uma empresa pública, né, é pública sim, ela não é uma empresa, né, listada na Bolsa de Valores, né, e já a NTT, ela é uma empresa, né, listada na Bolsa de Valores, não é uma empresa estatal, né, ela já chegou a ser uma estatal, na verdade, muito antigamente, né, em 85, né, essa estatal foi aberto o capital dela, né, mas mesmo assim o governo ele detém 1/3, né, das ações, né? Então, ou seja, a voz do governo é muito forte em cima dessas empresas, né, ou praticamente eles que mandam, né, eles têm o voto majoritário dentro da empresa, né? Então, assim, se você começar a analisar tudo como um todo, né, o Japão, né, também a cultura do Japão de varrer tudo para debaixo do tapete, né, então começa a ligar o alerta, tá? Realmente, né, pode falar que é teoria de conspiração, isso e aquilo, mas realmente para mim me liga um alerta bem forte, né? Porque se a Docomo está, né, comprando esses bancos que tem muita exposição hipotecária, né, e já liga um alerta, né? O segundo alerta que liga é hoje a Docomo Finance, né, que oferece o flat 35, né? Existe a versão 90% fixo e 10% variável, né? E também existe a versão 100% fixo, né? E outros bancos também oferecem a mesma coisa, todos os bancos oferecem isso. Por quê? Porque quando você faz até 90% do seu financiamento, a taxa de juros cai um pouco, né, do que comparado a 100%, né? Só que o interessante é olhar para esses 10%. Qualquer banco, esses 10% são variáveis, né? Só que os outros bancos, eles têm operado na faixa de 3,55. Já a Docomo está operando a 4,55, né? Então, isso é o segundo alerta que me liga, né? Por quê? É a mesma coisa assim, ó, falando em um português mais claro. Eu tenho 100 casas alugadas e tenho mais 100 casas para alugar. Não é mais fácil eu subir o aluguel dessas 100 casas que já estão alugadas e conseguir me capitalizar para tampar rombos do que tentar alugar mais 100 casas, né? Então, né, esse já é o primeiro alerta. Então, você já vê essa discrepância de juros, né, entre a Docomo Finance com as outras, né, chega a ser 1%. E agora esse mês, né, a SBI mudou, né, totalmente agora, né, de NetBank, né, era SBI, NetBank, aí mudou para D NetBank, né, e agora ela voltou, a partir do dia 1º de agosto, realmente ela mudou a razão social agora para Docomo Novinco, né, e o juro já, né, te ligaram já, né, 1,45 já variável, né.
Na verdade, isso é com a taxa, né? Aqui diz, né? Você, na verdade, assina um contrato de 3,77 com uma redução de 2,32. Então, o seu juros fica 1,45. Esse aqui é para quem pede 100%, que eu acredito que é a grande maioria, né? Se você pedir menos, né? Der uma entrada, isso e aquilo, o juros tem uma queda, né? Fora isso, ainda tem outras taxas que é adicionada, o efetivo mesmo chega a 1,60, 1,70, né? Mais ou menos, hoje, para você estar fazendo o juros variável, né? Então, veja o quanto está subindo, né? Então, o que eu quero dizer de alerta para as pessoas é que se você está muito exposto, né? Digamos, casa, né? Paciência, né? Fazer o quê, né? Se já te empurraram já o variável, você não tem muito mais o que fazer, né? São 35 anos amarrado, é só rezar mesmo, porque não tem mais o que fazer, né? Mas você pode tentar diminuir exposições em outras coisas, né? Por exemplo, carros, supérfluos, né? Tudo que você tem aí que financiado de juros variável, o meu conselho é que as pessoas comecem a diminuir isso e comecem a fazer um pouco mais de reserva, tá? Por quê? Como eu sempre falo, né, para o pessoal, né? Se prepare para o pior, espere o melhor, né? Então a questão é essa, né? Se preparar para o pior e esperar o melhor, né? Logicamente a gente espera que tudo, né, não aconteça desse jeito, mas hoje todos os indícios estão indicando para realmente algo muito mesmo ruim mesmo, igual a crise de 2008, né? Muita gente não se lembra ou fala às vezes de crise de 2008, mas não sabe nem o porquê que aconteceu a crise de 2008. A crise de 2008 ela aconteceu justamente por causa de juros variáveis, tá, pessoal? Né? O que aconteceu? Os juros começou a subir, as hipotecas ficaram impagáveis e todo mundo começou a devolver as casas. Por isso que deu aquela quebra de 2008, chegou a quebrar os bancos, entende? Então, né, se você vê o movimento do Japão está conduzindo para a mesma coisa, né? Os juros variáveis, por exemplo, como SBI, NetGeek, que ofereceu juros a 0,4, 0,5 por desconto, teve um crescimento aí, um boom de crescimento muito grande, uma bolha muito grande dentro do setor imobiliário. Hoje ela está totalmente exposta, né? E para não se quebrar, como foi lá, engoliu. Essa é a minha teoria, tá? Então dá para varrer a sujeira para debaixo, né, rolar dívidas, né? Isso aconteceu na década de 90, né? Muitos não sabem, mas aconteceu. E o Japão perdeu, né, quase que 10 anos aí de economia tentando, né, esconder o rombo da quebra que teve, né, no setor imobiliário de 90. Né? Então, diante disso, foi rolando dívidas, né, criando bancos zumbi, do jeito que eles chamam, né, e, né, botando a conta para esses bancos zumbi, quebrando eles, né, e foram ali, né, meio que salvando tudo, né. Naquela época ainda, né, o crescimento econômico, né, de qualquer lugar, qualquer país, ele era muito grande, né. É diferente de hoje, tá, em 2026, né, onde a gente tem um crescimento estagnado, né, não estamos crescendo, né, nenhum lugar do mundo está crescendo, né, a taxa de natalidade baixou muito, né, então, diante de tudo isso, é que é o grande problema que liga o alerta, né. Em 90 dava para esconder um negócio desse tamanho, né, em 2026 dá para esconder, aí eu tenho minhas dúvidas, tá, se realmente vão conseguir esconder algo assim por muito tempo, né. Então, esse é só o meu alerta, né, os fatos estão aí, né, qualquer um pode pesquisar, né, olhar, né, para ver se eu estou falando a verdade ou não, né, mas, né, liguem o alerta aí, porque realmente é preocupante. Um forte abraço a todos, Ricardo Mori, da Eco House.